Você já se pegou olhando no espelho e o silêncio no quarto de repente ensurdeceu com uma única pergunta. E isso é tudo. Como se o trem do seu maior potencial já tivesse partido e você ficasse na plataforma fria, apenas observando as luzes de vidas alheias, mais brilhantes, desaparecerem ao longe. Mas e se esse sentimento não for um sinal do fim, mas um sinal preciso do começo? E se existir uma lei psicológica que diz: a primeira metade da vida é apenas a preparação necessária? Carl Jung, o grande cartógrafo da alma, nos deixou um mapa detalhado deste território inexplorado. Esta é a lei do segundo começo. Na próxima hora, não vamos apenas analisar esta crise. Você entenderá por que a primeira metade da vida deve terminar com a sensação de um beco sem saída. Você descobrirá que grande tarefa sua alma está colocando diante de você exatamente agora. E o mais importante, você verá como transformar as próprias cinzas do arrependimento em combustível para uma etapa mais significativa e autêntica de sua vida. Este é o nosso contrato. Se você está pronto para parar de olhar para trás e começar a olhar para dentro, nossa jornada começa. Agora mesmo. E agora que o contrato está firmado, vamos por um momento deixar a velocidade de lado e mergulhar no silêncio. Vamos falar sobre esse sentimento. Não sobre uma tragédia ruidosa, mas sobre o zumbido silencioso e corrosivo sob a superfície dos seus dias. É a sensação de que você é um ator talentoso, que subiu ao palco de sua própria vida e de repente esqueceu todas as falas. O cenário está no lugar. Trabalho, família, status social. O figurino assenta perfeitamente, mas você está sob a luz dos holofotes e em sua alma há um silêncio ensurdecedor. Você continua a improvisar, a sorrir, a se curvar, mas a peça não foi escrita por você, e os aplausos, mesmo que existam, soam falsos, como chuva em um telhado de papelão. Ele vem pela manhã, esse pânico silencioso quando o calendário na parede grita mais alto que o despertador. Cada página virada não é apenas um novo dia, mas uma repreensão silenciosa. Uma repreensão de que o tempo está passando e você está parado na sala de espera da sua própria vida. Ou ele te alcança à noite, na luz azul da tela. O feed do sucesso alheio, filtrado. E você sente esse gosto amargo e metálico na boca. Não é inveja, é algo mais profundo. É o luto pelas versões de si mesmo que nunca se realizaram. É a sensação de que seu fogo interior não se apagou. Não, ele ainda está lá, mas ele não queima. E sim arde lentamente sob as pesadas e úmidas cinzas das expectativas alheias, das obrigações diárias e das decepções passadas. Sua bússola interna, que uma vez apontou com tanta confiança para o norte, agora não está quebrada. Sua agulha simplesmente gira freneticamente, incapaz de encontrar o campo magnético do sentido nesta névoa. E quando você está no meio dessa paisagem nebulosa, ouvindo o zumbido de sua própria confusão, a primeira coisa que você deve ouvir não são repreensões, mas a verdade. Permita-me dizer com absoluta certeza, se você sente isso, saiba que está tudo bem com você. Mais do que isso, você está em um ponto onde, cedo ou tarde, toda alma profunda chega. Isso não é um sintoma de seu fracasso pessoal, é um sintoma de sua prontidão para um novo e mais autêntico nível de existência. Entenda uma coisa simples. Pessoas verdadeiramente superficiais não vivenciam tais crises. Elas nunca sentem que estão atuando em uma peça alheia, porque estão completamente satisfeitas com o roteiro escrito pela sociedade. Sua bússola não gira freneticamente, porque nunca foi ligada. Elas não fazem perguntas profundas e desconfortáveis, por isso não precisam enfrentar o silêncio em vez de uma resposta. Sua dor é um privilégio da profundidade. É a sagrada saudade da alma que superou sua antiga casca e exige mais espaço, mais sentido. Você não sofre porque é fraco, mas porque há uma força em você que não pode mais tolerar compromissos. Isso não é uma falha em seu sistema. É um convite do seu sistema para uma atualização total. Não é uma doença. É uma febre curativa destinada a queimar tudo o que é falso e superficial. Então, pare de se envergonhar desse estado. Pare de considerá-lo sua maldição. Você não está sozinho. Você está no caminho certo.
E quando você aceita que seu estado não é uma falha, mas uma etapa normal do caminho, podemos dar o próximo passo, o mais ousado. Podemos fazer a pergunta que é capaz de mudar tudo. Agora imagine por um segundo. Apenas permita que essa ideia entre em sua consciência. E se tudo o que você se acostumou a considerar seus maiores erros, aquela escolha errada de profissão que o levou a este escritório cinzento, aqueles relacionamentos que terminaram em ruínas e deixaram cicatrizes em seu coração, aquelas oportunidades perdidas que ainda sussurram à noite, e se, na verdade, não fossem erros, mas as lições mais precisas e necessárias no currículo de sua alma? E se sua alma for uma estrategista genial que o guiou propositalmente por este labirinto confuso, forçando-o a entrar em becos sem saída para que você aprendesse a paciência, permitindo que você se perdesse para que aprendesse a confiar na intuição e não em mapas alheios? E se sem a amargura da decepção você nunca tivesse conhecido o verdadeiro preço da autenticidade? E se sem a experiência da perda, seu coração não tivesse adquirido a profundidade de compaixão que precisa exatamente agora? Toda a sua chamada experiência fracassada foi apenas uma maneira de acumular um capital único de sabedoria, sem o qual seu próximo passo, o passo mais importante da vida, é simplesmente impossível. Essa ideia pode parecer radical, até mesmo impossível, e isso é normal, porque nossa mente, nossa percepção da realidade está envenenada por vários mitos profundamente enraizados. Mitos sobre o sucesso, sobre o tempo, sobre a própria trajetória da vida humana. Não são apenas seus delírios pessoais. São programas invisíveis costurados em nossa cultura. Nós os inalamos desde a infância. Eles se tornam parte de nosso sistema operacional. E nem percebemos como eles nos ditam o que sentir sobre nossa idade, nossas realizações e nossos fracassos. Eles criam um padrão interno pelo qual nos julgamos. E esse padrão é falso. Esses mitos constroem uma prisão invisível ao nosso redor. Uma prisão de arrependimentos e oportunidades perdidas. E para entender o paradoxo do segundo começo, para obter a liberdade para um novo caminho, devemos primeiro, impiedosamente, mas com a maior compaixão por nós mesmos, destruir essas paredes. Devemos trazer esses axiomas culturais à luz e ver o quão frágeis eles são. Esta é uma preparação necessária. Antes que possamos desdobrar o mapa verdadeiro, devemos queimar o falso. Então, vamos acender a luz nesta sala escura e encarar os 3 principais guardiões de nossa prisão interna. Não são apenas pensamentos ruins. São poderosos programas culturais que operam em segundo plano, distorcendo nossa percepção da realidade. O primeiro guardião é o mais cruel. É o mito do caminho linear. A ideia tirânica de que a vida deve ser como uma escada de carreira impecável ou uma escada rolante que só sobe. Desde a infância nos é incutido este modelo. Escola, universidade, primeiro emprego, promoção, outra promoção, o topo. Nesta visão de mundo, não há espaço para platôs, vales ou, Deus nos livre, um passo para o lado. Qualquer pausa, qualquer busca criativa, qualquer mudança de direção é percebida não como um descanso necessário ou uma correção de curso sábia, mas como uma falha vergonhosa, uma derrota pessoal. Este mito o força a medir sua vida verticalmente, enquanto a alma anseia por expansão horizontal. O segundo guardião é o mito da vocação única. É a crença tóxica e romantizada de que em algum lugar na juventude, para cada um de nós, estava escondido um santo graal, uma única e verdadeira vocação. E se aos 25 anos você não a encontrou, não decifrou os sinais do destino, então tudo está perdido. Você perdeu. Este mito desvaloriza toda a experiência acumulada, se não levar diretamente a este objetivo mítico. Ele o força a olhar para a sua vida diversa e complexa como uma sucessão de erros, e não como uma série de experimentos que formam sua singularidade. Você procura uma única porta, sem perceber que está no centro de um salão com centenas de caminhos. E, finalmente, o terceiro guardião, o mito do auge na juventude. Nossa cultura é obcecada pelo sucesso precoce. Ela exalta os prodígios, os fundadores de startups de 20 anos, as listas de 30 abaixo de 30.
Este culto cria a falsa impressão de que toda a energia criativa, todo o potencial, toda a força vital estão concentrados no primeiro terço da vida. E tudo o que vem, depois dos 40, é apenas um lento declínio, um epílogo, o final do jogo. Este mito transforma a maturidade de uma estação de colheita de sabedoria em uma estação de murcha e arrependimento. Esses três mitos se entrelaçam nas fortes grades que o mantêm prisioneiro. E você, seguindo sua lógica falsa, parece um nadador corajoso que tenta com todas as forças nadar contra a corrente de um rio poderoso. Você luta, se esgota, porque em seu mapa antigo e desbotado está escrito que você deve nadar apenas em frente. Mas você não percebe o principal. O próprio rio mudou seu curso há muito tempo e de forma irreversível. O problema não está em você. O problema está no mapa. E quando vemos que os mapas antigos nos enganam, precisamos de um novo. E o mapa mais preciso, mais sábio, não se encontra em livros de sucesso, mas na própria natureza. Vamos por um momento parar de olhar para a sua vida como uma carreira e olhá-la como um ano, com sua inevitável mudança de estações. A primeira metade da sua vida foi o seu verão psicológico. Lembre-se dessa energia. O sol estava no zênite, os dias eram longos e parecia que suas forças eram infinitas. Toda a sua energia, por sua própria natureza, era direcionada para fora. A tarefa do verão é a expansão, o crescimento, a conquista de território. Você tinha que construir uma casa, plantar árvores, criar filhos, conquistar seu lugar sob este sol. Você estava construindo seu ego, sua máscara social, sua persona. Um navio robusto, como veremos mais tarde. E isso estava certo. Era necessário. Você tinha que provar ao mundo e a si mesmo que você podia. Mas um dia, imperceptivelmente, algo muda. O sol começa a se pôr mais cedo. O ar se torna mais transparente e frio. Chega o outono da alma. E isso não é uma catástrofe, é a lei. O vetor interno de energia, que por toda a vida foi direcionado para fora, para as conquistas, começa lenta, mas inexoravelmente a se voltar para dentro. E aqui está a chave para o seu estado. Sua apatia, seu cansaço, sua súbita incapacidade de se alegrar com o que o alegrava ontem. Não são sintomas de seu fracasso pessoal. São os sintomas naturais e previsíveis da chegada do outono psicológico. Sua alma não quebrou. Ela está apenas mudando de estação. A tarefa do outono não é mais o crescimento, mas a colheita. Não a conquista do novo, mas a reflexão sobre o que foi acumulado. Não a expansão, mas o aprofundamento. Imagine uma macieira magnífica e forte em outubro. Ela começa a perder sua bela folhagem. Um jardineiro ignorante, criado no culto do verão eterno, pode decidir que a árvore está morrendo. Ele começará em pânico a regá-la com estimulantes de crescimento, a sacudi-la, a gritar com ela para que floresça novamente. Mas a macieira sábia não o escuta. Ela conhece a lei. Ela se desfaz das folhas que não lhe servem mais para conservar energia. Ela direciona toda a seiva vital dos galhos externos para as raízes internas. Ela não está morrendo. Ela está se preparando para o inverno, para na primavera dar frutos completamente novos e mais fortes. Você é essa macieira, e sua mente, criada nos mitos do sucesso eterno, é o jardineiro em pânico. Você tenta se forçar a florescer quando é hora de ir para as raízes. Sua apatia não é um sinal de quebra. É a sabedoria do seu organismo, que exige que você pare de gastar energia no crescimento externo e a direcione para o amadurecimento interno. Esta metáfora permanecerá apenas uma bela história se não a aplicarmos como uma ferramenta de diagnóstico. E agora quero pedir que você faça algo importante. Não apenas ouça, mas faça. Porque o verdadeiro entendimento não nasce da escuta passiva, mas da autoexploração ativa. Peço que você seja extremamente honesto consigo mesmo, sem julgamento, sem autoflagelação, com a curiosidade silenciosa de um pesquisador. Ninguém verá sua resposta. Esta é uma conversa entre você e aquela parte de você que há muito tempo sabe a verdade, mas tem medo de dizê-la em voz alta. E agora vou lhe fazer uma pergunta. E peço que você a deixe penetrar sob a pele, naqueles cantos da alma onde você tem medo de olhar. Que tarefas, que pensamentos,
que relacionamentos em sua vida parecem uma tentativa desesperada e exaustiva de prolongar o verão. A que você se apega por medo, embora sua intuição, seu barômetro interno, há muito tempo grite que a estação passou? Talvez seja aquela mesma corrida de carreira que uma vez o acendeu, mas agora parece correr no lugar em uma academia abafada e sem ar. Você ainda está correndo, mas já não se lembra para onde e por quê. Ou são relacionamentos que há muito se tornaram um hábito, esgotaram sua força vital, mas você se apega a eles porque o medo da solidão parece mais assustador do que este vazio silencioso? Talvez sejam obrigações sociais, papéis antigos, a alma da festa, o amigo confiável, o profissional infalível, que exigem de você uma energia que você não tem mais. E agora peço que você faça uma coisa, e digo isso com toda a seriedade. Pause este vídeo, pegue uma caneta e papel, ou abra as notas no seu celular, e anote isso. Anote todas as suas tentativas de segurar o verão que se vai. Dê nome a esses fantasmas, porque somente o que é nomeado pode ser conscientizado, e somente o que é conscientizado pode ser liberado com gratidão. Esta não é uma lista de seus fracassos, é um inventário do que foi valioso, mas cujo prazo de validade expirou. Não se pode entrar verdadeiramente no outono sem se despedir do verão. Não se pode colher a safra se suas mãos ainda estão tentando segurar as flores que já murcharam. Este é o primeiro e, talvez, o passo mais difícil para parar de lutar consigo mesmo e começar a cooperar com sua alma. Dê esse passo. Se você fez isso, se pausou o vídeo e olhou honestamente para sua lista, você cometeu um ato de incrível coragem psicológica. Você deu nome àquilo de que a maioria das pessoas foge por toda a vida. O que você vê nesta folha não é uma lista de seus fracassos. É o mapa de uma mudança tectônica que está ocorrendo nas profundezas de sua alma. E essa transição do verão para o outono da alma não é apenas uma bela metáfora que inventamos para este vídeo. É uma lei fundamental do desenvolvimento humano, uma realidade objetiva da psique. E o que você talvez tenha acabado de descobrir em sua experiência pessoal e íntima há mais de 100 anos, um médico suíço descobriu e descreveu com a reverência de um explorador. Um homem que não teve medo de sair dos caminhos trilhados da ciência acadêmica e se tornar o Magalhães do mundo interior. Seu nome era Carl Gustav Jung. Jung, trabalhando com centenas de pacientes que vivenciavam a crise da meia-idade, notou um padrão surpreendente. Ele viu que a vida humana se divide claramente em duas grandes metades, completamente diferentes em suas tarefas. A tarefa da primeira metade é a adaptação ao mundo exterior, construir uma carreira, formar uma família, encontrar seu lugar na sociedade. É o trabalho do ego. E é absolutamente necessário. Mas então, aproximadamente no equador da vida, ocorre uma grande virada. A alma, tendo cumprido o programa externo, começa a exigir atenção para si mesma. Ela bate à nossa porta através dos sonhos, através de uma saudade inexplicável, através de crises. Ela exige que paremos de olhar para fora e finalmente voltemos nosso olhar para dentro. Ele chamou essa grande virada, essa jornada da segunda metade da vida, com uma única palavra: individuação. Não é apenas autodesenvolvimento, é algo muito maior. É o processo de se tornar quem você nasceu para ser, subtraindo todas as máscaras, todos os papéis sociais e todas as expectativas alheias. É a jornada para a sua totalidade, para o seu si mesmo. É a tarefa principal e sagrada do outono e do inverno de nossa alma. Jung foi o primeiro a criar um mapa detalhado dessa transição. E é exatamente este mapa que precisamos para não nos perdermos no tempo fértil, mas nebuloso, do outono da alma. Ele nos ajudará a entender o que está acontecendo, para onde estamos nos movendo e que grande objetivo está por trás de nossa crise atual. Para entender a essência desta grande jornada, que Jung chamou de individuação, vamos usar uma metáfora que ele mesmo gostava muito. Imagine sua vida como a história de um navio e uma ilha do tesouro distante. A primeira metade da vida, aproximadamente até os 35, 40 anos, é inteira e completamente dedicada a uma grande tarefa: a construção do navio. Você nasce sem ele,
lançado à praia de um continente enorme e barulhento chamado sociedade. E o primeiro comando que você ouve é construa. Eles lhe dão projetos testados por gerações: escola, universidade, carreira, família. Você vai para a floresta para aprender a cortar árvores. Essa é sua educação, suas habilidades. Você procura um lugar no estaleiro social, onde há ferramentas e recursos. Esse é seu trabalho, seu lugar na sociedade. Você reúne uma equipe para ajudá-lo neste trabalho titânico. São seus amigos, parceiros, sua família. Ano após ano você trabalha. Você prega tábuas, as impregna com piche, ergue mastros. É um trabalho incrivelmente pesado, exaustivo, mas absolutamente necessário. É o trabalho do seu ego. O ego é seu capitão construtor interno, seu mestre de obras. Sua tarefa é construir uma embarcação forte, confiável e navegável, capaz de resistir a qualquer tempestade. Você também a pinta cuidadosamente, pendura bandeiras, instala uma orgulhosa figura de proa. Essa é sua persona, sua máscara social, a parte de você que você exibe com orgulho aos habitantes do porto. Sem um navio forte, sem um ego forte e saudável, qualquer viagem terminará em catástrofe na primeira tempestade. Sua primeira metade da vida não é um erro. É uma obra-prima de adaptação e sobrevivência. E então a crise chega. O momento em que o navio está construído. Ele é magnífico. Foi lançado à água. Todo o porto aplaude. Você alcançou tudo o que os projetos exigiam. E nesse exato momento, em vez de triunfo, um silêncio gelado se insinua em sua alma. O trabalho está feito. Mas para onde navegar? Nos projetos não havia um mapa do oceano. Havia apenas um plano para a construção do navio. E o que você começa a fazer? Você faz a única coisa que sabe fazer. Continua a construir. Você coloca outro mastro, um quinto, que não é mais necessário. Você pole o convés até um brilho espelhado. Você repinta os lados com uma cor nova e moderna. Você fica no porto e olha com saudade para os jovens, que ainda estão cortando suas primeiras árvores, e inveja sua tarefa compreensível e clara. Sua frustração, sua apatia, é a saudade do seu navio pelo oceano. A crise da meia-idade é a rebelião de uma tripulação cansada de esfregar o convés no porto, quando toda a sua natureza anseia pelo vento salgado e por horizontes desconhecidos. E este é o começo da segunda metade da vida, a transição da construção para a navegação. Agora a tarefa muda radicalmente. Não é mais externa, mas interna. O objetivo não é melhorar o navio, mas encontrar o mapa e partir em uma viagem para a sua, e somente sua, Ilha do Tesouro. Esta ilha é o seu si mesmo, sua totalidade, o verdadeiro centro de sua personalidade. O mapa para ela não é fornecido na sociedade. Ele é desenhado com tinta invisível no verso de seus sonhos, no sussurro de sua intuição, em estranhas coincidências e sincronicidades. Sua tarefa é aprender a lê-lo. A jornada para esta ilha é a individuação e requer habilidades completamente diferentes. Não força, mas sabedoria. Não ambição, mas humildade. Não a habilidade de falar, mas a habilidade de ouvir o silêncio. Este mapa das duas metades da vida pode parecer abstrato. Vamos torná-lo vivo. Deixe-me contar uma história. Uma história que está acontecendo agora mesmo, neste exato momento, em milhares de vidas ao redor do mundo. A história de Michael. Michael tem 45 anos e é arquiteto. Mas não apenas um arquiteto. Ele é aquele cujo nome é impresso nas capas de revistas de luxo. Seus edifícios, monólitos frios e perfeitos de vidro e aço, definem a paisagem da cidade. Seu navio foi construído de acordo com os melhores projetos. Um casco de educação de primeira classe. Mastros de prêmios de prestígio. Uma tripulação composta por uma bela esposa e 2 filhos em um colégio particular. Seu porto, uma casa magnífica, projetada por ele mesmo, com janelas panorâmicas. Do ponto de vista da primeira metade da vida, Michael não era apenas um capitão. Ele era um almirante. Mas à noite, quando a casa se aquietava,
Michael ficava diante daquelas enormes janelas e se sentia vazio. Vazio como um de seus magníficos edifícios no meio da noite, quando dentro há apenas o zumbido da ventilação e o reflexo de uma figura solitária nos vidros escuros. Ele alcançou o cume, mas descobriu que não havia ar lá. O café da manhã tinha gosto de cinzas. Reuniões importantes, onde ele defendia brilhantemente projetos multimilionários, passavam como se estivessem em uma névoa. Ele estava lá, mas não estava lá. E então os sonhos começaram. Não era um pesadelo, mas algo mais perturbador, um chamado insistente e melancólico. Todas as noites ele sonhava a mesma coisa. Ele está na costa de uma ilha rochosa e enevoada. Ele sente no rosto a névoa salgada e úmida. Ouve os gritos das gaivotas e o rugido das ondas contra as pedras escorregadias. E no centro da ilha, no topo do penhasco, há um farol velho e abandonado. O reboco está descascado. A lanterna está quebrada, mas Michael, em seu sonho, sabia. Uma vez ele brilhou. Essa imagem o assustava com sua desolação e, inexplicavelmente, o atraía. Ele acordava com uma saudade aguda e incompreensível de um lugar onde nunca esteve. Uma manhã, ele recebeu uma ligação. Ofereceram-lhe o projeto de sua vida, o arranha-céu mais alto da cidade, o auge de sua carreira. 10 anos atrás, ele teria dado tudo por isso. Ele ouviu, agradeceu educadamente e disse que pensaria. Ao desligar o telefone, sentiu um vazio absoluto e ressonante. Aquele arranha-céu pareceu-lhe mais um mastro, o mais alto e o mais sem sentido em seu navio, parado no porto. E então ele fez algo que não conseguia explicar a si mesmo nem a ninguém. Em vez de ir para seu escritório impecável, ele foi para outra parte da cidade, onde havia uma antiga loja de artigos para artistas. Ele entrou, inalando o cheiro desconhecido e denso de terebintina e óleo de linhaça. Sentindo-se um impostor ridículo, ele comprou uma tela grande, alguns pincéis e um conjunto de tintas a óleo. Voltando para casa, ele se isolou em seu escritório, colocou a tela em um cavalete e apenas olhou para sua brancura ofuscante. E então ele começou a pintar. Suas mãos, acostumadas a desenhar linhas impecáveis e milimetricamente precisas de edifícios, agora misturavam tintas cinzas e azuis com incerteza e desajeitamento. Ele não estava tentando criar uma obra-prima. Ele não estava pensando em técnica ou composição. Ele estava tentando capturar não a lógica do concreto e do vidro, mas a lógica da névoa e de um farol solitário e abandonado. Foi desajeitado. Não foi por dinheiro, não por fama, não para uma exposição. Foi o primeiro ato de serviço não ao seu currículo, mas à sua alma. Naquele dia, Michael, o almirante do Porto Social, parou de polir seu navio. Ele pegou em suas mãos o primeiro mapa, grosseiro, desenhado por ele mesmo, e começou sua longa e enevoada viagem para a ilha. A história de Michael termina nesta primeira e incerta pincelada, porque a seguir começa a sua história. Vamos ver como a jornada dele se reflete no espelho da sua alma. Entenda o principal. Michael não é apenas um personagem fictício. Michael é um arquétipo, uma força psicológica que está despertando dentro de você agora mesmo. A história dele é a sua história, contada na linguagem dos símbolos. Seu sentimento de que é tarde para começar, que discutimos no início, é a saudade do seu navio perfeitamente construído pelo oceano. Você, como Michael, está no porto, olhando para os jovens que ainda estão construindo seus pequenos e frágeis barcos e sente uma pontada de estranha inveja. Por quê? Porque a tarefa deles é compreensível para você. É mensurável. Pertence à primeira metade da vida, à sua lógica e aos seus valores. Você está tentando se julgar, um capitão de longa distância, pelos critérios de um carpinteiro naval. Você olha para sua magnífica fragata e se recrimina por não estar mais cortando árvores na floresta. Mas sua tarefa agora é completamente diferente. Sua tarefa não é construir. Sua tarefa é içar as velas. Vamos traduzir a linguagem de seus sintomas para a linguagem desta metáfora. Sua apatia não é depressão. É o tédio mortal de sua tripulação interna, pronta para uma grande viagem, mas forçada a esfregar incessantemente o mesmo convés no mesmo porto.
Sua ansiedade inexplicável não é um ataque de pânico. É o ranger das cordas esticadas e o gemido dos mastros de seu navio, que sente o vento da mudança e se esforça para se libertar das amarras. Sua sensação de falta de sentido não é um sinal de que você é um fracassado. É o estado natural de um capitão que olha para um navio impecável e um oceano sem limites, mas não tem uma única linha em sua carta de navegação. E o mais importante, aquela estranha, ilógica e inútil atração que você sente. Aprender a tocar violão, estudar mitologia antiga, vagar por horas sozinho na floresta, o desejo de escrever um livro que ninguém lerá, é o chamado do seu farol. São os primeiros e fracos sinais de sua ilha pessoal e inexplorada. Seu ego, sua mente racional, os desvaloriza imediatamente. Para quê? Isso não vai dar dinheiro. É estúpido. Você não tem tempo para isso. Mas sua alma sussurra. Isso é a única coisa para a qual você realmente tem tempo. E aqui surge a pergunta mais importante. Isso significa que eu tenho que largar tudo? Destruir o navio que construí por décadas? Não. Categoricamente não. Jung nunca defendeu a destruição do ego. Um navio fraco afundará na primeira tempestade. Sua experiência, sua carreira, sua família não são uma prisão. São sua frota, sua base, sua força. A tarefa não é queimar o navio. A tarefa é finalmente levantar âncora. E quando você entende que seu Michael interior também está procurando seu farol, quando você sente essa ressonância em seu próprio peito, chegamos ao coração de nossa jornada de hoje. Passamos do entendimento para a ação. Não para a ação externa e agitada, mas para o primeiro silencioso, mas mais importante passo interno. Eu lhe fiz a primeira pergunta sobre o que você está tentando segurar do seu verão. E agora outra pergunta, mais profunda, mais íntima. Uma pergunta não sobre o passado, mas sobre o futuro que já está sussurrando para você da névoa. Qual farol aparece em seus sonhos? Que atividade estranha, ilógica, absolutamente inútil do ponto de vista do seu currículo o chama silenciosamente? Quando seu crítico interno adormece e a voz das expectativas sociais se cala? Naqueles raros momentos de silêncio, o que chega até você? Talvez seja o desejo de aprender a tocar violão, não para se tornar uma estrela do rock, mas apenas para sentir a vibração das cordas passar por seus dedos e ressoar com seu corpo. Ou é a atração por estudar a história de civilizações antigas, não para um diploma, mas para ouvir as vozes daqueles que viveram e amaram milhares de anos antes de você e se sentir parte de algo maior? Talvez seja a ideia de ir como voluntário para um país distante, não para salvar o mundo, mas para se salvar da rotina familiar e encontrar seu verdadeiro eu? Ou é o sonho de escrever um livro que talvez ninguém jamais lerá, mas o próprio processo de escrevê-lo o ajudará a finalmente entender quem você é? Ou talvez seja algo muito simples e terreno: desmontar a velha motocicleta de seu pai na garagem, sentindo o cheiro de gasolina e óleo. Aprender a fazer pão com a receita da sua avó. Estudar os mapas das estrelas à noite, apenas para se lembrar do infinito. E agora peço que você faça algo que pode parecer estranho, mas que tem um poder psicológico imenso. Compartilhe isso nos comentários e ouça com atenção o porquê. Não por mim, não por curtidas e aprovação, mas por você. Porque um pensamento não expresso é vapor. Uma palavra escrita é uma gota d'água. Dessas gotas nascem os oceanos. Quando você dá um nome ao seu chamado interior e o lança ao mundo, você o torna real. Você diz à sua alma: eu te ouço. Seu crítico interno, seu ego, resistirá. Ele gritará que é estúpido, ingênuo, vergonhoso, que ninguém está interessado. Ignore-o. Escreva, mesmo que suas mãos tremam, porque o ato de nomear é o primeiro ato de criação. E então faça mais uma coisa. Role os comentários. Você não verá apenas texto. Você verá nosso porto comum, cheio de navios prontos para zarpar. Você verá centenas, talvez milhares de outros faróis brilhando da névoa de outras vidas. Você entenderá com uma clareza impressionante. Você não está enlouquecendo. Você não está sozinho.
Você faz parte de uma grande e invisível caravana de almas que, neste exato momento, estão fazendo a transição da construção para a navegação. Então estabelecemos que sua crise não é uma falha, mas uma transição natural. Vimos que é uma mudança das estações da alma, uma transição da construção do navio para a navegação. Mas agora devemos ir ainda mais fundo. Não devemos apenas entender essa crise. Devemos mudar completamente nossa relação com ela. E agora vou dizer algo que pode parecer loucura. Sua crise não é apenas um fenômeno normal. Sua crise é a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Não é um inimigo que veio para destruí-lo. É o seu navegador mais fiel, embora o mais severo. Sua dor, sua saudade, sua apatia não são interferências no radar. Elas são o próprio radar. É o sistema de orientação de sua alma, tentando desesperadamente colocá-lo de volta em seu verdadeiro curso. Pense nisso. É a dor aguda da falta de sentido que, finalmente, o força a deixar de lado os velhos e falsos mapas do sucesso e começar a procurar o seu próprio, o autêntico. É a apatia em relação aos objetivos anteriores. Isso não é falta de energia, mas um sinal de que o combustível da primeira metade da vida, o combustível da aprovação externa e das conquistas sociais, acabou. E seu navio não navegará mais até que você encontre uma nova fonte, uma interna. A alma usa o desconforto como sua ferramenta sagrada para forçar o ego, aquele capitão autoconfiante, a finalmente soltar o leme e admitir que não conhece o caminho através deste novo e inexplorado oceano. É a própria tempestade que o tira de seu curso confortável, mas falso, quebra seus instrumentos de navegação familiares e o força pela primeira vez em anos a levantar os olhos do convés para as estrelas eternas. Mas sua crise não é apenas um navegador. É também um forno alquímico. O grande trabalho dos alquimistas medievais não era literalmente fazer ouro a partir do chumbo. Era uma profunda metáfora psicológica, uma metáfora da individuação. Era o processo de transformar a matéria escura, pesada e inconsciente da alma, o chumbo de nossos sofrimentos, medos e complexos, no ouro brilhante e incorruptível do sentido e da totalidade. Sua saudade, seus arrependimentos, seu tédio, seus medos, não são lixo a ser descartado, são sua prima matéria, são seu chumbo sagrado, e somente mergulhando em seu peso, somente aceitando sua escuridão, você pode começar o grande trabalho de transformação. Portanto, pare de lutar contra sua crise. Pare de tentar abafá-la com trabalho, entretenimento, novas compras. Comece a ouvi-la. Sente-se com ela na mesma sala. Faça-lhe uma pergunta. O que você veio me ensinar? Que mensagem você traz da minha alma? Agradeça-a. Ela veio para salvá-lo da única verdadeira tragédia na vida humana, a tragédia de uma vida não vivida. E quando você começa a ouvir sua crise, quando a reconhece como seu navegador, você descobre algo surpreendente. Ela não fala sobre o mundo exterior. Ela fala sobre você. Ela aponta para aquelas partes de sua alma que você deixou no exílio enquanto construía seu magnífico navio. Seu ego, acostumado à lógica da primeira metade da vida, tenta resolver os problemas do outono com métodos de verão. Ele grita: é preciso fazer alguma coisa. Mudar de emprego. Mudar-se para outra cidade. Encontrar um novo parceiro. Comprar um carro novo. Ou seja, ele sugere que você reconstrua e repinte o navio parado no porto repetidamente. Essa é sua única competência. Mas a alma exige outra coisa. Portanto, a principal mudança que você deve fazer é uma mudança na própria pergunta que você se faz. Pare de perguntar: o que eu devo fazer? Essa pergunta pertence ao verão. Comece a perguntar: quem eu devo me tornar? Essa pergunta pertence ao outono. A tarefa da segunda metade da vida não é alcançar, mas integrar. O objetivo não é mais construir uma persona perfeita para o mundo, mas montar uma alma inteira para si mesmo a partir dos fragmentos. E este trabalho de integração é realizado em duas frentes principais. Primeiro, é a integração da sombra. A sombra não é o mal. A sombra são todas aquelas partes de você que você rejeitou, reprimiu e escondeu no porão de seu navio,
porque não se encaixavam nos projetos de seu sucesso. Para alguns, é sua parte criativa, irracional e sonhadora, que teve que ser sacrificada por uma carreira estável. Para outros, é sua vulnerabilidade e sensibilidade, que eram consideradas fraquezas no mundo duro dos negócios. Para um terceiro, é sua raiva saudável e sua capacidade de dizer não, que foram suprimidas em nome de ser uma boa pessoa. Sua tarefa é descer a este porão, conhecer esses exilados, ouvi-los e dar-lhes um lugar no convés. Uma enorme força vital está escondida em sua sombra, sem a qual sua viagem será insípida e sem alegria. Segundo, é a integração da ânima ou do ânimos. Simplificando, é o encontro com seu oposto interior. Para um homem, isso significa fazer amizade com sua mulher interior, a ânima, a fonte de seus sentimentos, intuição, capacidade de relacionamento, conexão com a natureza. Para uma mulher, é a integração de seu homem interior, o ânimos, a fonte de sua lógica, estrutura, capacidade de agir no mundo, seu núcleo interior. Na primeira metade da vida, muitas vezes projetamos essas figuras em nossos parceiros, procurando neles o que nos falta em nós mesmos. Na segunda metade da vida, a alma exige que encontremos essas qualidades dentro de nós, para que o homem se torne não apenas forte, mas também sensível, e a mulher, não apenas carinhosa, mas também autossuficiente. Este casamento interior dá origem à verdadeira sabedoria e totalidade. Este é o verdadeiro trabalho. Não uma luta externa, mas um diálogo interno. Não a conquista do mundo, mas a reconciliação consigo mesmo. Este caminho de integração, este encontro com a sombra e a ânima, pode parecer assustadoramente abstrato. Como posso falar com o que não vejo? Como posso encontrar o que escondi de mim mesmo por décadas? Felizmente, temos uma ferramenta, tão simples quanto um lápis e papel, e tão poderosa quanto o mais avançado instrumento de navegação. Vamos chamá-la de manter um diário de bordo. E digo desde já, este não é o diário a que você talvez esteja acostumado. Não é um diário de sucesso onde você registra suas conquistas. Não é uma agenda onde você planeja reuniões e tarefas. É algo completamente diferente. É o seu canal sagrado e protegido de comunicação com o inconsciente. Aqui está uma instrução prática. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes que o fluxo de notícias e os chats de trabalho invadam sua consciência, dedique 15 minutos a isso. Apenas 15 minutos de silêncio. Não é hora de planejar o dia para o seu ego. É hora de ouvir sua alma. O que você faz nesses 15 minutos? 3 coisas simples. Primeiro, anote seus sonhos, mesmo os fragmentos mais estranhos, absurdos e desconexos. Não tente analisá-los ou entendê-los. Apenas registre as imagens, os sentimentos, as palavras. Os sonhos são mensagens diretas e não criptografadas, embora simbólicas, do seu si mesmo. Ao anotá-los, você está dizendo ao seu mundo interior: estou ouvindo. Estou pronto para receber o mapa. Segundo, nomeie seus sentimentos. Apenas escreva: hoje eu sinto. E deixe a palavra aparecer. Uma tristeza silenciosa, uma ansiedade inexplicável, uma apatia surda, irritação. Ao dar um nome a um sentimento, você o tira da névoa e o traz para a luz. Você para de ser ele e começa a olhá-lo. Este é o primeiro passo para o diálogo. E terceiro, o mais importante: converse com eles. Escolha um dos sentimentos que você anotou, por exemplo, sua saudade, e diretamente no papel faça-lhe uma pergunta. Escreva: minha querida saudade, eu te vejo. Não vou mais fugir de você. Diga-me, o que você quer para mim? Que mensagem importante você traz? Do que você está tentando me proteger? E então, sem pensar, comece a escrever a resposta em nome dela. Deixe sua mão se mover por conta própria. Isso não é mágica, é a imaginação ativa, uma técnica que Jung considerava fundamental para a individuação. Você ficará surpreso com a rapidez com que esses monstros nebulosos de seus sentimentos se transformarão em sábios conselheiros, assim que você lhes der voz no papel. Por que isso funciona? Porque o diário de bordo é o seu convés de treinamento. Aqui você aprende a linguagem de sua alma.
Você deixa de ser uma vítima passiva de seus estados e se torna seu explorador ativo. Você é o capitão que não apenas olha para as leituras dos instrumentos, mas sobe ao convés e aprende a ler os sinais do vento, das ondas e das estrelas. Este é o passo mais prático e real que você pode dar para começar sua viagem. E quando você começar a manter este diário de bordo, quando começar este diálogo com as profundezas de sua alma, você descobrirá um recurso dentro de si que nem suspeitava. Um recurso que está disponível apenas para você, e apenas agora. A sociedade, com seu culto à juventude eterna, sussurrará em seu ouvido a mentira mais destrutiva. Dirá que seu melhor tempo já passou, que você perdeu sua chance, que o trem já partiu. Isso é uma mentira, interesseira e ignorante. Porque agora mesmo você tem algo que nenhum gênio de 20 anos, nenhum jovem talento tem ou pode ter. Você tem experiência. Você tem um navio construído. Seu ego, que você construiu por tanto tempo e com tanto esforço, não é seu inimigo. É seu maior ativo. É um casco robusto, testado em dezenas de tempestades. São mastros que resistiram aos ventos das decepções e das traições. São os músculos de sua alma, treinados por anos de responsabilidade e trabalho. A juventude navega em um barco leve, manobrável, mas frágil. Você, no entanto, está no convés de uma fragata. Todos os seus chamados erros, todos os becos sem saída e as curvas erradas, não são um fardo que o puxa para o fundo. São lastro. É exatamente isso que dá ao seu navio a estabilidade que o impedirá de virar no oceano do inconsciente. Suas cicatrizes não são feiura. São a carta náutica de suas viagens passadas, e somente através dela se pode encontrar o caminho para novas e inexploradas costas. Lembre-se desta fórmula simples. A primeira metade da vida nos dá força, a força do ego, a força para construir, alcançar, conquistar, sobreviver no mundo exterior. A segunda metade da vida nos dá a chance de encontrar a sabedoria do si mesmo, a sabedoria de ouvir, integrar, curar, dar sentido. E somente combinando força e sabedoria se pode chegar ao verdadeiro tesouro. A juventude, com sua energia ilimitada, pode conquistar o mundo, mas somente a maturidade, com sua experiência acumulada, é capaz de compreendê-lo. Sua jornada não está terminando, está apenas começando, e você está mais preparado para ela do que nunca. Antes você tinha apenas força, mas não a pergunta por quê. Agora, ao seu poder se soma o chamado do sentido. Você tem tanto o navio quanto um desejo ardente de encontrar o mapa. Você está no ponto mais poderoso e fértil de sua vida. Você está na ponte de comando. O vento enche as velas. Sua grande viagem começa agora. E assim, de pé no convés de seu navio, com uma nova ferramenta nas mãos e um novo entendimento no coração, vamos olhar mais uma vez para o mapa de toda a nossa jornada de uma hora. Começamos na névoa da confusão, no pânico silencioso da pergunta: isso é tudo? Passamos pela desconstrução de falsos mitos, pela descoberta do grande mapa de Jung, pelo encontro com nossa crise interna como um sábio navegador. E agora, neste ponto, podemos resumir todo o nosso caminho a um insight principal e libertador. Então, se resumirmos tudo o que foi dito a uma ideia principal, a lei fundamental do segundo começo é genialmente simples. A vida não é uma corrida de velocidade, como tentam nos convencer. É uma maratona, composta por duas distâncias completamente diferentes, quase opostas em sua essência. A primeira distância é uma corrida por velocidade. Nós a corremos na primeira metade da vida. É uma pista brilhante, barulhenta e externa, traçada no estádio da sociedade, sob os aplausos e os olhares de julgamento da multidão. Nesta distância, provamos ao mundo que podemos. Podemos obter educação, construir uma carreira, formar uma família, ser fortes, bem-sucedidos, eficientes. É a distância do ego, e é absolutamente necessária. Nela construímos nossos músculos, nossa resistência, nossa vontade. Mas então a pista deixa o estádio brilhante e entra em uma floresta silenciosa, antiga e crepuscular. E começa a segunda distância.
É uma corrida por profundidade. Aqui não há espectadores, não há juízes, não há fita de chegada para ser rompida sob os flashes das câmeras. O único que o observa é você mesmo. Nesta distância, a tarefa muda. Não provamos mais que podemos. Começamos a explorar silenciosa e honestamente quem somos. É a distância do si mesmo. E a recompensa nela não é uma medalha de ouro de reconhecimento externo, mas a conquista da própria totalidade. E sua crise, seu cansaço, seu sentimento de que chegou tarde, não é um muro contra o qual você bateu. Não é a linha de chegada de uma corrida perdida. É apenas um arco na pista, marcando o fim da primeira distância e o início da segunda. A mais importante, a mais significativa. Você não chegou tarde, você chegou na hora certa, para o começo mais importante de sua vida. Esta ideia não é apenas uma teoria, é uma semente. E se você permitir que ela germine, ela mudará toda a paisagem de sua vida interior. Vamos espiar por um momento este futuro possível. Imagine sua vida daqui a 1 ano, 5, 10 anos, se você seguir este caminho. Não imagine mudanças externas, uma casa ou um carro novo. Imagine uma mudança na própria qualidade do seu ser. Imagine uma vida onde você não está mais correndo atrás, mas seguindo. Onde suas decisões são ditadas não pelo medo pânico de chegar tarde, não pelo olhar invejoso para o sucesso alheio, mas pela voz calma e confiante de sua bússola interior. Uma vida onde você aprendeu a distinguir o grito alto e exigente do ego do sussurro calmo e sábio do si mesmo. Imagine que sua dor passada, suas cicatrizes e erros deixaram de ser motivo de arrependimento e se transformaram na fonte de sua principal força, sua sabedoria e compaixão. Não será uma vida sem dificuldades. O oceano sempre será um oceano e sempre haverá tempestades nele. Um navio que saiu do porto sempre encontrará ondas, mas a diferença será colossal. Será uma vida onde as tempestades têm sentido, onde cada dificuldade não é um castigo sem sentido, mas uma lição de navegação, uma oportunidade de se tornar um capitão mais habilidoso de sua alma. Será uma vida onde você, finalmente, resolve seus próprios problemas, e não os que lhe foram impostos de fora. Este é o porto para o qual o caminho da individuação leva. Não é uma ilha paradisíaca, onde não há preocupações. É uma baía interior profunda e protegida, onde seu navio pode encontrar paz mesmo na tempestade mais forte. Porque ele não busca mais a aprovação na costa. Ele encontrou sua própria âncora, nas profundezas. Esta é uma vida preenchida não com sucesso, mas com sentido. E este futuro é possível. Começa com a coragem que você demonstrou ao ficar conosco neste caminho até o fim. Obrigado. Obrigado por compartilhar esta hora conosco. Em um mundo obcecado por velocidade e respostas superficiais, dedicar tempo à profundidade é um ato de rebelião silenciosa. Encarar sua crise, sua saudade, seu medo, exige uma coragem enorme. E você fez isso. Ao fazer isso, você deixou de ser apenas um espectador. Você se tornou um companheiro de viagem. Você se juntou a uma comunidade invisível, mas poderosa. A comunidade daqueles que buscam não tanto o sucesso, mas a totalidade. Aqueles que entendem que é preciso construir não apenas uma carreira, mas também uma alma. Aqueles que sentem que a viagem mais importante é a viagem para si mesmo. Esta é uma comunidade de pessoas que estão cansadas de mapas falsos e decidiram confiar na bússola interior. Pessoas que entendem que a mudança das estações da alma não é uma tragédia, mas uma grande lei da vida. Você não está sozinho nesta viagem. Olhe seus comentários abaixo deste vídeo. Não são apenas palavras. São as luzes de outros navios no oceano noturno. É a sua flotilha. Cada comentário, cada curtida, cada confissão honesta é um sinal. Estou aqui. Eu também estou a caminho. Navegamos juntos. Nossa viagem conjunta de hoje está chegando ao fim, mas sua grande viagem pessoal está apenas começando. E para que possamos continuar a consultar os mapas e explorar estas águas profundas juntos, peço que você faça algumas coisas simples, mas importantes. Se esta jornada foi valiosa para você, se você sentiu que este mapa da alma ressoa com sua paisagem interior,
eu o convido a se juntar oficialmente à nossa equipe. Inscreva-se neste canal para não perder as próximas expedições aos territórios inexplorados da psique. Ainda há muitas ilhas a serem descobertas e muitos símbolos antigos a serem decifrados. E para ter certeza de que você ouvirá o sinal quando levantarmos âncora novamente, clique no sino. Considere o seu sino de navio pessoal, que o chamará ao convés assim que uma nova partida for anunciada. É a melhor maneira de receber nossos sinais de navegação a tempo. Sua participação é o vento em nossas velas. E cada curtida sua não é apenas um número abaixo do vídeo. É algo muito mais significativo. É o fogo de um farol que você ajuda a acender para os outros. A cada clique, o feixe de luz de nosso farol comum se torna mais brilhante, atravessando a névoa e ajudando outros navios em busca a encontrar o caminho para este porto. E, finalmente, se durante nossa conversa lhe veio à mente o rosto de um amigo, colega ou ente querido, alguém que você sente que também está em seu porto frio e não sabe para onde navegar, compartilhe este mapa com ele. Talvez seja o sinal que o ajudará a entender que sua crise não é um beco sem saída, mas um convite para a maior jornada de sua vida. Obrigado por sua coragem. Obrigado por seu tempo. E lembre-se, sua alma conhece o caminho. Nossa tarefa é aprender a ouvi-la.